Vamos conversar um pouquinho sobre a DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. A gente já viu o balanço, vamos ver o segundo demonstrativo, que é a DRE. Bom, gente, o modelo simplificado de DRE está aí. Eu chamo isso aí de modelo simplificado, é um modelo básico. É claro, quando eu estava contando a história do José e da Maria, eu apurei o resultado de forma muito primária. Coloquei, né, os custos e despesas de um lado, as receitas do outro, e aí confrontei. A forma correta de apurar resultado é assim: partir da receita bruta tirar as deduções de vendas para chegar na receita líquida. Da receita líquida, tirar o custo do produto vendido para chegar no lucro bruto. Do lucro bruto, tirar as despesas operacionais, que é despesa comercial, administrativa e outras receitas e despesas operacionais, para chegar no resultado antes das financeiras, também conhecido como EBIT. O EBIT é o lucro antes dos juros e tributos. Lucro antes dos juros e tributos. O EBITDA, além do lucro antes dos juros e impostos, tem também a depreciação e amortização. Só que depreciação e amortização, eu tenho depreciação e amortização dentro do custo, eu tenho depreciação e amortização dentro da despesa comercial, administrativa. Então, para calcular a depreciação, eu precisaria ter acesso ao valor das depreciações para poder expurgar e achar o que seria o EBITDA. Mas, dentro da estrutura da DRE, o resultado antes das financeiras já é o que a gente chama de EBIT. É um indicador também financeiro que as empresas usam. Legal? Bom, aí cheguei aqui no resultado antes das financeiras, aí eu vou, mais ou menos, mais as receitas financeiras, menos as despesas financeiras. Então, financeiras líquidas, chego no resultado operacional. Aí entra mais ou menos operações descontinuadas. Já vou explicar para vocês o que é operação descontinuada, porque eu vou detalhar toda essa estrutura. E aí eu chego no resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Faço a provisão para o imposto de renda, chego no resultado após o imposto de renda. Participação nos lucros, PLR e tal, resultado líquido do exercício. Resultado líquido do exercício. Bom, é essa a estrutura, só que agora eu vou, passo a passo, falar um pouquinho sobre cada linha dessa, cada linha. Vem comigo. Primeiro, receita. Receita. O que representa a receita? Que vai aparecer ali na DRE. Bom, é o somatório de todas as notas fiscais emitidas cujos serviços e produtos foram entregues aos clientes. Tá? Então, a gente chama isso de receita bruta. Receita bruta. Então, é o valor da nota fiscal emitida. Bom, e aí eu entro com as deduções sobre vendas. Quais seriam as deduções sobre vendas? Primeiro, venda cancelada. O que seria venda cancelada? Venda cancelada seria a seguinte situação: emiti a nota fiscal, mandei a mercadoria para o cliente chegou, abriu, olhou e falou: ih, olha lá o maluco, eu pedi azul, o cara mandou rosa. Aí ele te liga e falou: estou devolvendo a mercadoria. Pensa comigo. Se na hora que você emitiu a nota fiscal e mandou a mercadoria, você registrou a receita bruta, se essa nota fiscal volta devolução de mercadoria, eu tenho que entender isso aqui como uma venda cancelada. Ela fica registrada a saída, lá na receita bruta, e fica registrado aqui o retorno dela, venda cancelada. Ok? Abatimento. O que seria o abatimento? O abatimento seria o seguinte: o cara te liga, vou devolver a mercadoria. Para evitar a venda cancelada, você vira para o cidadão e fala: não devolve não. Eu mandei a rosa, eu sei que você queria azul. Eu vou te mandar azul agora, fica com a rosa aí, e para você ficar com a rosa também, eu vou te dar 20% de desconto na rosa. Se o cara aceita essa proposta, eu não tenho a mercadoria devolvida, mas eu tenho que lançar aqui esse abatimento de 20% que eu dei. Por quê? A receita bruta está registrado 100%, o valor da nota. Se agora eu só vou receber 80%, eu tenho que registrar o abatimento que eu dei. Mas não vira uma nova venda só com o valor de 80%? Não, o cara não devolveu, o cara ficou com a mercadoria
Exato. Mas a nota fiscal que saiu e foi registrada na contabilidade está com valor de 100 e você só vai receber 80. Você deu desconto de 20. Então, se na hora em que você vendeu, emitiu a nota fiscal no valor de 100, você registrou uma receita bruta de 100. Se agora você só vai receber 80, eu tenho que lançar esses 20 como abatimento sobre vendas. Eu não vou receber o 100, eu vou receber 80. Legal? Beleza, Caí? Aí, impostos incidentes sobre vendas. Aí, eu tenho, se for serviço, Professor, ISS. Diga lá, Rafa. e como fica essa parte, por exemplo, aí do desconto lá no relatório diário de contabilidade? Porque tudo bem que tem um sistema, né? Tem lá um sistema que registra tudo, tipo SAP. É assim que controla, porque a nota fiscal foi emitida, né? Ela foi emitida e foi registrada, 100. Foi emitida e foi registrada, 100. Agora, eu vou lançar lá no SAP que aquela nota fiscal que saiu com valor de 100, eu dei um desconto de 20. Logo, se eu der um desconto de 20, eu vou diminuir ela dentro do sistema em 20, dizendo que eu só vou receber 80. Okay? E aí entra aquela parte, por exemplo, de áreas diferentes que às vezes pode causar bagunça, né? Por exemplo, a área que emitiu a nota fiscal foi uma e a que deu desconto foi outra, foi comercial. E essa entrada do comercial, muito provavelmente, é manual, né? É entrada manual. Ô, Rafael, você trabalha aonde, Rafael? Eu trabalho em uma indústria farmacêutica, na MSD. Isso. Então, Rafa, é o seguinte, quem trabalha no varejo, né, no comércio, nas vendas, essas políticas de descontos comerciais são muito comuns, são muito comuns. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande na hora de controlar e registrar isso. Porque esses descontos comerciais que dão direito a alguém a receber algum valor ou ter desconto de alguma coisa, se você não controlar, rapaz, isso é uma torneira que fica aberta e que sangra dinheiro da empresa. Exatamente. Eu fiquei pensando na situação que, às vezes, a pessoa que deu o desconto nem conhece quem está emitindo a nota ali. Isso é totalmente diferente. Não tem então, como por isso que isso precisa ficar muito bem documentado dentro da que a gente chama da área de controladoria da empresa. Esses tipos de processos eles precisam ser mapeados e criados os POPs, os procedimentos operacionais padrão. Como é que vai dar o desconto? Como é que vai dar o desconto? O desconto tem que seguir esse trâmite. Quem autoriza? Quem lança no sistema? Quem habilita no sistema? Tudo isso tem que ser muito bem desenhado, esse POP, para que você não seja lesado, para que a empresa não seja lesada. A contabilidade é interessante porque você analisa o fato, interpreta a operação e registra. Okay. Então, aí vem os impostos sobre vendas. Se for serviço, ISS. Se for mercadoria, ICMS. Além de ISS e ICMS, PIS sobre o faturamento, COFINS sobre o faturamento. Detalhe, falando de empresa que apura pelo lucro real ou lucro presumido. Por quê? Se for super simples, aí a história é outra, né? Se for super simples, é uma alíquota única sobre o faturamento. Legal? Bom, aí tirou essas deduções da venda, a gente chega que a gente chama de receita líquida. O que sobrou depois daquelas deduções? Agora eu venho para trabalhar os custos. Então, eu vou primeiro. Se for indústria, a gente chama isso de custo do produto vendido. Se for comércio, a gente chama isso de custo da mercadoria vendida. E se for serviço, custo do serviço prestado. Então, pode ser comércio, indústria ou serviço. É custo. O que é custo? Aquilo que eu gastei para gerar o produto ou serviço que eu vou entregar ao cliente. O que está fora? Está fora as despesas.
Ah, mas qual a diferença do custo para a despesa? Custo, aquilo que eu gastei na produção. Produção. Depreciação das máquinas, energia elétrica de tocar as máquinas, aluguel do galpão da fábrica, salário do pessoal, matéria-prima, tudo que você gastar na produção. Se for comércio, tudo aquilo que você gastou para obter a mercadoria para revenda. Legal? Aí é custo. Tudo que vier daí para frente, despesas administrativas, gastos com o pessoal dos escritórios, gastos comerciais, propaganda, publicidade, aí é despesa. Aí já não é custo. Então, tirei o custo, aquilo que eu gastei para obter o produto ou serviço, a gente chega no que a gente chama de lucro bruto. Agora, do lucro bruto, a gente vai começar agora a bater as despesas operacionais. Aí vem a despesa comercial, a despesa de vendas. Então, o que eu vou lançar ali dentro desse grupo? Todo o salário que eu pagar do pessoal da área de vendas, marketing, distribuição, comissão sobre vendas, propaganda e publicidade, provisão para crédito e liquidação duvidosa, é uma despesa. Professor. Sim, fala, Kaique. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu me lembro de ver um DRE da empresa que eu trabalhava, onde comissão era retirada lá nas reduções de vendas antes da ROL. Ok. Isso aí é uma DRE gerencial. A DRE gerencial, eu posso retirar lá. Tá? Eu posso retirar lá para ver a receita líquida já abatida de comissão. Porém, contabilmente falando, da forma fiscal, a forma legal, aí a comissão sobre vendas tem que vir aqui dentro das despesas comerciais. Tá? Que a despesa comercial, ela integra tudo que eu gasto para gerar a venda. E a comissão é uma delas. Ok? Mas não que esteja errado o que a empresa faz. O que a sua empresa faz é uma apuração de resultado gerencial aonde ela quer ter essa visão. O que sobra, já pagando os impostos, já pagando a comissão. Para disso, eu poder tirar o custo e as despesas. Então, é uma forma de apuração de resultado gerencial para você poder fazer uma leitura diferente, né, Então, as despesas administrativas. Então, está ali, ó, honorário da administração, salários e encargos do pessoal administrativo, despesas legais judiciais, material de escritório, essas coisas que você gasta na área administrativa. Professor, diga lá, Lourenço. Tem uma dúvida aí, ó, na verdade, até já passou do ponto aí, são 2 slides anteriores, onde fala de mais um, onde fala dos custos, né? Daí você comentou no caso dos custos industriais, a depreciação de máquina. Essa questão de depreciação, ela incide só nas máquinas utilizadas para fazer o produto ou sobre todas as máquinas que tem dentro do parque? Tudo. Todo ativo imobilizado que estiver em uso sofre depreciação, independente se é na produção, se é na área administrativa, comercial e financeira. Só que... Sim, pode falar. Eu já vi alguns lugares que a montagem do custo de produção é feito por linha a qual o produto passa. Então, assim, exatamente. Tinha 10 linhas de produção. Das 10, tinha linhas mais avançadas, mais tecnológicas, mais caras, e o custo dos produtos que passam nessas linhas acaba ficando mais caro do que o das outras linhas mais simples, mais baratas. Exatamente, por causa da depreciação. Professor, essa depreciação é aquela que é determinada pelo governo? Tipo, eletrônicos, tanto por cento, automóveis, tanto por cento, que já tem uma taxa fixada? Isso. Então, olha só, é importante a gente observar, está aqui, ó. Você perguntou, eu tenho aqui, estou abrindo para te mostrar. Está vendo aí? Está compartilhado com vocês? Essa é a tabela. Essa tabela está aqui a taxa anual de depreciação. Essa é a instrução normativa da Receita Federal, que regula a depreciação de todos os bens possíveis e imagináveis que uma empresa possa ter. Para você ter uma ideia, a coisa mais engraçada que eu gosto de mostrar aqui é isso aqui, ó. Está aqui a depreciação
Em quanto tempo se deprecia um galo, galinha, patos, gansos, peruas, galinha da Angola? Está aqui, ó, em 2 anos. Galinha da Angola pintadas. Pintadas, pois é. Então, lá, 2 anos, 50% no primeiro ano, 50% no segundo ano. E se a galinha não tiver pinta? Ah, minha filha. Aí é 3 anos, aí é 3 anos, aí diminui, então, é 33%. Agora você já sabe. Na hora que você vê qualquer galinha aí na rua, você já sabe. Em 2 anos está totalmente depreciada. De qualquer jeito. Está totalmente depreciada. Não é isso? Então, na contabilidade, eu vou ter que lançar a depreciação autorizada pela Receita Federal. Contabilmente falando. Por quê? Se eu lançar uma depreciação maior, eu diminuo o lucro e, por causa disso, pago menos imposto. E a Receita Federal tabela a depreciação exatamente para isso, para evitar que você pague menos imposto lançando mais depreciação, que a depreciação não sai dinheiro do caixa, você não paga pela depreciação. Né? Por quê? Você já comprou o equipamento e já pagou, a depreciação só representa o desgaste, obsolescência pela utilização da máquina e equipamento. Beleza, agora tá certo. Gente, então, tá ali, ó, despesas operacionais são aquelas oriundas de atividade acessória da empresa. Exemplo, venda esporádica de apara e sucata. Ora, a sua empresa existe para vender apara e sucata? Não, isso não é atividade fim. Né? Isso aí é uma consequência. Então, pensa comigo. Pensa comigo. No meu caso lá, quando a área de confecção, eu trabalhei numa empresa que a gente tecia, tingia, cortava, costurava e naquela época vendia para a loja americana e mesbla. Mesbla, professor? O que é isso? Deixa para lá. Não entra nesse assunto, não. Aí, gente, quando cortava o tecido, sobrava aquelas aparas de tecido lá no corte. Aí, claro, a gente ia juntando. Quando tinha um volume grande daquelas aparas, aí a gente vendia. Gera receita? Claro que gera receita. Aumenta o meu caixa? Claro que aumenta o meu caixa. Mas é um produto? Não, isso não é um produto. É uma venda esporádica de apara e sucata. É diferente quando, no processo de produção, você acaba gerando um subproduto. Tem o produto principal e, na confecção dele, tem um subproduto. Subproduto, não. Subproduto você vai lançar lá em cima como receita de venda de produto. Tá? Que é diferente aqui de venda esporádica de apara e sucata. Isso não é um produto. Beleza? Bom, aí tem. Vamos ver aqui o que nós temos mais aqui, outras receitas e despesas. Dividendos e rendimentos de outros investimentos. Gente, lembra ali quando nós acabamos de montar o balanço patrimonial da Tobago, que tinha ações de outras companhias? Então, pensa, se ela tem participação em outra companhia, essa companhia apura lucro e distribui dividendo, não entra no caixa da empresa o dividendo? Entra. Se aumenta no caixa da empresa o dividendo, isso é uma receita. E aí eu tenho que vir aqui reconhecer essa receita. Isso aumenta o lucro desse período da empresa. E aí eu tenho resultado da equivalência patrimonial. Ih, professor, o que é isso? Resultado da equivalência patrimonial é essa participação de uma empresa na outra, que é o seguinte. Show. Muito bem. Aí, tirei, então, essas receitas e despesas operacionais e cheguei, então, no resultado antes das financeiras. Depois do resultado antes das financeiras, aí eu entro com os encargos financeiros. Nos encargos financeiros, eu vou pegar... Deixa eu trocar a câmera aqui, né? Nos encargos financeiros, eu vou pegar ali agora, nos encargos financeiros, tudo que eu paguei de juros, né? De empréstimos, de pagamento atrasado de impostos, de pagamento atrasado de duplicata, em que eu paguei algum juro, tudo isso é despesa financeira. E as receitas financeiras das aplicações financeiras e dos juros que eu cobrei do meu cliente que pagou atrasado também. O juro que eu recebi sobre duplicata a receber também é uma receita financeira. Legal? Então, aqui eu lanço os encargos financeiros e aí, então, eu chego no resultado ali, ó, resultado operacional. E aí eu vou entrar agora fazendo o registro das operações descontinuadas. O que vem a ser operações descontinuadas?
Operações descontinuadas é toda vez, isso não ocorre todo ano, é toda vez que a empresa vai se desfazer de uma unidade geradora de resultado. Exemplo, venda de uma filial, desfazer de uma linha de produção, por exemplo. Então, toda vez que ela vai se desfazer, vai vender, vai paralisar uma unidade geradora de resultado, ela faz uma apuração de operações descontinuadas. São operações que vão, a partir do próximo ano, estar descontinuadas. E elas podem gerar lucros ou prejuízos na hora em que eu vou paralisar essa operação, eu vou vender. Por exemplo, se eu vender uma filial, gera uma receita de quem está comprando, vai me mandar um dinheiro, porém eu tenho que dar baixa em todas as máquinas, equipamentos e instalações daquela filial que eu vendi. Então eu faço esse confronto. Eu vejo por quanto eu vendi, quanto que ela me custava e vejo, deu lucro ou deu prejuízo essa operação descontinuada. Legal? Faça essa apuração de operações descontinuadas quando naquele ano tem esse tipo de operação, e aí então eu chego no resultado antes da provisão para imposto de renda e contribuição social. Aí então vou acertar a conta com o leão. Está preparado para dar mordida. Aí, gente, nós vamos agora fazer a provisão para o imposto de renda e para a contribuição social. Claro que aqui eu estou falando de uma empresa que apura pelo lucro real, né? Seria isso aqui por lucro real. Então, nesse momento, olha lá, provisão calculada com base no lucro real. Eu pego esse lucro antes do imposto de renda, levo para o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, e lá eu vou fazer um ajuste da base de cálculo. O que é o ajuste da base de cálculo? O ajuste da base de cálculo é, antes de chegar nesse lucro antes do imposto de renda, eu lancei receitas, custos e despesas que, às vezes, para o imposto de renda, ele não aceita. E aí eu tenho que ajustar a base de cálculo. Aí eu ajusto a base de cálculo, calculo que imposto é esse, e aí faço a provisão para o imposto de renda. Depois, faço a mesma coisa para a contribuição social. Faço o cálculo da contribuição social e registro ali a provisão para pagamento da contribuição social. A gente tem que tomar cuidado porque a legislação tributária brasileira, ela é, né, um monstro, um monstro. Então, os contadores, eles têm que estar muito atentos a qualquer alteração de legislação. Você viu agora, né? Numa canetada, o presidente foi lá e reduziu o IPI sobre vários produtos. Numa canetada da noite para o dia, o IPI caiu, né? Então, isso são coisas em que a contabilidade tem que estar atenta para não pagar mais e nem pagar menos. Legal. Feitas as provisões para imposto de renda e contribuição social, a gente chega, então, nas participações nos lucros. Então, nas participações dos lucros aqui, pode ser distribuição para os sócios, pode ser participação nos lucros ou resultados, qualquer tipo de participação que a empresa normalmente dá sobre os resultados. Feitas as participações, chegamos, se sobrou alguma coisa, no resultado líquido do período. Que mesmo que é debênture, gente? Debêntures é a emissão de um certificado para captação de recursos no mercado de capitais, para financiar a operação da empresa. Esses debêntures podem pagar, além dos juros, participação nos lucros. Tá? A forma de captação. Beleza? Obrigada, beleza. Bom, aí chegamos no resultado líquido do período, se sobrou alguma coisa. Bom, então essa é a DRE. Agora, então, a gente pode olhar para essa DRE, para essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, olhando agora as contas, ou os grupos de contas, por áreas de responsabilidade. Ou seja, quando a gente olha para a receita operacional e as despesas de venda, quem é o responsável por fazer a gestão dessas contas é o departamento ou a diretoria comercial. Custo do produto, ou custo da mercadoria ou do produto vendido, a gestão é da diretoria de produção. Despesa administrativa, diretoria administrativa, despesa financeira, diretoria financeira. Então, quando você vê a estratificação da DRE
nesses grupos, despesa administrativa, despesa financeira, despesa comercial, né, custo, tudo isso também para que a gente possa ter na apuração de resultado olhando por áreas de responsabilidade, né? Fica mais fácil de cobrar as responsabilidades de cada um. Bom, uma vez apurado o lucro, agora a gente vai fazer a destinação do lucro. Para onde eu vou mandar esse lucro? O que eu vou fazer com esse lucro? Né? Vamos sim, Yara, daqui a pouquinho. Esse é o último slide. Professor, está batendo um sono aqui. Calma lá, minha filha, calma lá. Olha A só, Yara esse foi é o... pra balada, professor. Esse é o último, esse é o último. Isso que dá. Errado. Sexta-feira foi para balada aí, agora tá pra aí. balada, agora quer tomar café. Eu fui para a balada do CIP a semana inteira, até 9 horas. Ai, ai. Muito bom. Gente, ó, então vem comigo que esse é o último, Yara. A joia. Ó, então eu tenho o resultado acumulado de exercícios anteriores. O resultado acumulado de exercícios anteriores é aqueles reserva de lucro, que está lá dentro do PL. Aí, o que eu faço? Eu pego aquela reserva de lucro, somo ou subtraio o resultado líquido dessa DRE que eu acabei de apurar. Eu estou falando somo se for lucro, subtraio se for prejuízo. Né? Legal. Aí eu chego ao resultado à disposição da AGO, Assembleia Geral Ordinária. Assembleia do sócio, que vai determinar qual destinação nós vamos dar para esse lucro. Vamos distribuir? Vão reinvestir na empresa, deixar o dinheiro aqui dentro da empresa, não vão tirar? A destinação. Então, primeira possibilidade seria a distribuição. Tira o dinheiro do caixa, entrega para o sócio. Igual nós fizemos lá na Lovesa, lembra? Que teve distribuição de lucro. Faz aquela operação lá. Ou retém. Retém, não distribui o lucro, e esse dinheiro que entrou lá no ativo, que aumentou o ativo, fica reinvestido na empresa para aumentar a operação, criando, então, as reservas de lucro. Deixando a reserva de lucro. Ou, se não foi prejuízo. Né? Beleza até aqui? Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha despertado o seu interesse em continuar assistindo os nossos vídeos e se qualificando ainda mais, se profissionalizando. Se a sua empresa está precisando de ajuda, estamos à sua disposição para uma assessoria, consultoria e também treinamento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nossas informações, nossos dados seguem abaixo desse vídeo. Um grande abraço!